Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé e o medo. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 1, dos versículos 19 a 21, que diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Meu irmão e minha irmã, da mesma forma que as outras pessoas, o povo de Deus muitas vezes é atormentado pelo medo. Os discípulos que tinham a companhia de Jesus, por exemplo, ficaram constantemente receosos das tempestades, das multidões, da pobreza, dos exércitos, da perda do líder. E isto lembra o dia em que Jesus mandou os discípulos atravessar o mar da Galileia. A noite chegou e a tempestade veio. Os discípulos tiveram que lutar pela vida enquanto o barco era sacudido pelas ondas. Até quando viram Jesus se aproximando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Pensavam que se tratava de um fantasma. Permitiram que o medo levasse a melhor. Em Davi, temos a história do poder da coragem quando ele enfrentou o gigante. Mas na Bíblia, há histórias do poder do medo. A mais notável talvez seja a delegação de espias enviada a Canaã. A maioria não conseguiu enxergar a situação da terra com a perspectiva que Deus esperava que tivessem. Vejamos então os princípios básicos do medo e a liberdade da fé. O medo ignora o plano de Deus. Os israelitas deveriam ter tomado posse de toda a abundância e plenitude que Deus lhes desejava dar. Porém, mesmo tendo caminhado pelo deserto, enfrentado poeira e desespero, fome e sede, não conseguiram cruzar a linha de chegada. Venceram o exército do faraó, as ondas do Mar Vermelho e os desafios da jornada, mas não conseguiram enfrentar o último obstáculo, o medo. Pode ser que você também chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca vai procurar obter as bênçãos divinas se permitir que o medo lhe domine a vida. Deus, em seu plano divino, quer inúmeras riquezas para você e somente o medo pode impedi-lo de tomar posse delas. Paulo registrou: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O poder não recua diante da incerteza. O amor não é vencido. Uma mente sã não se ocupa de especulações irracionais. Deus tem um território rico, uma terra prometida, e deseja que você corra para ela com canto de vitória e não lamento de medo. A Bíblia diz como deve ser o canto da vitória. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos. Por meio do Pai, clamamos: Abba, Pai. O fato é que Deus tem um plano e podemos reivindicá-lo com segurança. O medo ignora esse plano. Você já viu algum príncipe tímido e medroso? Pare de viver como um órfão sem teto, se você tem as credenciais do Palácio Real. O medo distorce a nossa visão, rouba-nos a perspectiva, distorce os propósitos de Deus. Veja o que Moisés disse ao resumir a atitude
do povo. Depois você pode consultar lá em Deuteronômio, capítulo 1, dos versículos 27 ao 28. O medo revela o pior de nós. Anuncia a reclamação, a desconfiança, a acusação e o desespero. Deus proporcionara ao povo de Israel a vitória sobre os egípcios, conduzir o povo pelo deserto, oferecer um novo plano de vida por meio dos mandamentos que dera Moisés no Monte Sinai. E agora estava oferecendo uma propriedade, o presente de uma nova terra para construírem uma nação. Por medo, entretanto, eles se escondiam nas tendas para reclamar das intenções de Deus. E diziam: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. O medo faz o mesmo conosco, não faz? Os espias trouxeram uma imagem distorcida e contaminaram uma nação inteira. Depois você pode conferir lá em Números 13, versículos 32 e 33. O medo é um exército de gigantes, porque se multiplica em muitos. Ao mesmo tempo, ele nos transforma em gafanhotos aos nossos próprios olhos. Perdemos de vista a promessa de poder tudo naquele que nos fortalece. Perdemos a capacidade de ver as coisas na perspectiva real. O medo, e não o objeto deles, devora os seus anfitriões. O medo distorce a nossa percepção dos propósitos de Deus. Ele nos mostra a vida como se ela fosse uma sala de espelhos de um parque de diversão, só que sem a diversão. O medo desestimula o povo de Deus, porque ele é contagioso. Quando você cede ao medo, transforma o mundo à sua volta num ambiente desencorajador. O medo nos faz exaurir a vitalidade das pessoas que amamos. Dos 12 homens que espiaram a terra, 10 voltaram com relatório negativo, o qual contagiou uma nação inteira por toda uma geração. As esperanças e os sonhos dos israelitas, terra, segurança, um novo começo, ficaram arruinados durante 40 anos pelo medo de 10 homens. Que coisa terrível! O medo se recusa a crer nas promessas de Deus. O desafio dos israelitas era o convite de Deus, que os havia acompanhado por toda a jornada. De fato, Deus os chamou de filhos de Israel, e a Bíblia nos conta que ele os levou como se conduz uma criança. Havia-lhes guiado os passos, provido comida, o cuidado da sua proteção e feito todo o possível para nutrir uma relação de amor e confiança plenas. Deus desejava que os filhos aprendessem um pouco da maravilhosa jornada que é segui-lo. Mas o aprendizado sempre implica em provas. E foi o que aconteceu quando escolheram os espias. Era uma prova que revelaria se realmente o povo confiava em Deus. Os filhos de Israel tinham tudo para saírem bem na prova. Todavia, eles experimentaram um princípio que parece claro. A fé é como um recomeço. Havia gigante diante deles, os quais não os deixaram enxergar o que Deus fizera no passado, o que estava fazendo no presente e a sua palavra sobre o futuro. O medo se recusa, eu repito, a crer nas promessas divinas. O medo desobedece os princípios de Deus, porque o medo é pura desobediência. Como o medo pode ser diferente da desobediência a Deus, se esse nos deu tudo o que precisamos para andar na fé? Deus repete várias vezes na Bíblia, 366 vezes, não temas. Quantas vezes será preciso Deus nos ordenar que não temamos? Pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Na primeira vez que você se sentir tomado pelo medo, lembre-se, junto com as demais promessas e garantias de Deus, de que viver com medo é viver em pecado. Deus nos deu princípios de fé que nos ajudam a viver com coragem, e a desobediência tem um alto preço. Para o povo de Israel, significou uma geração perdida. Deus deseja que tão somente aceitemos os presentes que nos concede. E aqueles que se recusam a receber os presentes de Deus se condenam a viver uma vida irregular, errante e sem sossego pelo deserto do emprego, da comunidade e dos sonhos fracassados. Campos de leite e mel estavam à espera, mas se contentaram com menos. Então, como enfrentar esses temores? Enfrente o seu medo com sinceridade. Você terá que fazer como Davi, apanhe as pedras e avance com ousadia. Em primeiro lugar, entenda o que está na origem do seu medo. Peça a Deus que lhe sonde o coração por você. Ele sabe onde se encontra o problema. Caso contrário, você vai simplesmente fugir. E como Jonas, descobrirá que pode fugir, mas não pode se esconder. Não há para onde fugir. É melhor assumir uma posição firme e encarar a verdade do medo. Confesse que o seu medo é pecado. A única atitude a tomar é buscar a Deus para uma confissão sincera. O salmista disse: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Caminhar com Deus é caminhar sem medo. E quando apresentamos nosso medo a Deus e o confessamos, nós também nos arrependemos. E isso significa repudiar completamente o pecado, dar meia volta e andar em outra direção. Em seguida, podemos olhar na direção dos passos que nos levam a vencer o medo. Peça a proteção que Deus prometeu. Comece a escrever e declarar os versículos da palavra de Deus, que fala sobre a coragem. Pedro e Paulo tiveram que enfrentar o medo. Jesus orou no Getsêmani, sabendo o que o aguardava nas próximas horas. Todos encontraram força em Deus, e nós também podemos nos beneficiar com a sabedoria deles. Cultive um relacionamento mais íntimo com Deus. Josué e Caleb eram homens diferentes, porque andavam com Deus em todos os seus caminhos. E isso fez com que pensassem e agissem de modo diferente e chegassem a conclusões diversas dos demais. Se você tem o temor de Deus, não temerá as coisas deste mundo. Se não teme a Deus, então tem medo de tudo mais. O contrário do medo não é a coragem, não é confiança, é amor. A partir de agora, aproxime-se mais de Deus, através da oração e da leitura da Bíblia. Confie a sua vida a Jesus Cristo. Jesus pagou a nossa dívida. Podemos ter certeza disso e nos libertar do medo. Deus é vitorioso. Nós também, quando seguimos. Não temas. Há gigantes na terra, mas comparados ao nosso Deus, eles são pouco mais que gafanhotos. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos neste momento. Livra-nos de todo medo, que esse medo não venha dominar a nossa vida, porque nós estamos a partir de agora, Pai, colocando a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família também nas tuas mãos, especialmente nesse mundo de incerteza, nesse mundo de insegurança, mas nós confiamos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, naquele que nos fortalece. E por isso, nós repreendemos em nome de Jesus, na nossa vida, todo o espírito maligno do medo e decidimos andar com coragem, avançar em direção ao alvo, avançar para receber de Ti a bênção, a vitória e o milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.